Pô, irmão, quanta vergonha pro homem levar uma vida onde ele basicamente se põe em um estado de ser refém dos seus próprios desejos, refém das suas próprias emoções, refém de seus vícios. Pô, por um longo período da minha vida eu venho sendo refém do consumo de açúcar, sendo refém do consumo de redes sociais, refém de coisas como, por exemplo, a pornografia. Às vezes eu me sinto até envergonhado de falar desse tipo de coisa. Me sinto até envergonhado desse tipo de coisa, de falar isso, de propor isso. Mas quanta vergonha ao homem, sabe? Levar uma vida sendo refém dessas coisas, por não poder chegar à capacidade máxima que ele poderia alcançar de si próprio. Por não poder olhar para si próprio e se orgulhar do homem que ele poderia ter sido, do homem que ele poderia se tornar e viver como tal, sabe? Do que ele poderia ter construído por ter se tornado aquele homem. Quanta vergonha para esse cara que não consegue controlar seus próprios impulsos, sabe? Dominar a própria cabeça e conseguir lutar contra essas manipulações, sejam elas das suas emoções ou de um aspecto, como fala, inerente a ele, algo que provém de fora, sabe? Ele não conseguir bloquear essas coisas que vêm de fora, que provém do externo, sabe? Ser ludibriado pelo mundo, pelas pessoas, pela profanação e tudo mais. Quanta vergonha, cara. De fato, nos outros vídeos eu já falei que o meu principal objetivo é me tornar alguém melhor, ser um homem melhor, e com isso construir uma vida boa, uma vida melhor, com melhores aspectos de convívio, sabe, interação entre pessoas, relacionamentos, uma estrutura de vida e uma vida em si, dia após dia. Eu não penso numa questão de, porra, sabe, eu por muito tempo olhei para a vida e pensava, não, eu quero ter a vida tal e viver de tal forma. Só que você olhava para um aspecto muito, sabe, o arredondamento da vida como um todo. E isso, para mim, agora parece um certo tipo de bobagem, um certo tipo de estupidez. Porque quando você olha num total, você não olha para nada. Porque você está olhando para uma máscara, por uma ilusão do que você acredita que aquilo é. Porque agora mesmo, se existem pessoas que olham para você, para a vida que você leva e para o seu aspecto no geral, elas têm uma visão de você e da sua vida totalmente irreal do que realmente é. Você talvez consiga enxergar um pouco mais sobre como a sua vida é realmente no dia a dia, sabe, na convivência com as pessoas, nas relações e tudo mais. Você tem uma capacidade melhor de observar isso. Só que na maioria das vezes nós também tendemos a levar para um lado mais, como fala, intenso da questão. Algumas pessoas não conseguem nem perceber a real, sabe, o real, como é de verdade aquilo, então tem uma criação imaginária do que a vida daquela pessoa é de tal forma. Aí a pessoa em si observa a própria vida de perto, tem uma outra questão irreal da própria vida, porque ela enxerga muito de perto e não consegue observar também. Entende? Então, uma enxerga por um lado talvez muito bom e a outra por um lado muito ruim. Sabe? Não tem essa capacidade de discernir as coisas e olhar com um pouco mais de afinco e entender como realmente funciona. Mas, na maioria das vezes, nós levamos uma vida, mequetrefe, com muitos aspectos da nossa própria vida que nós poderíamos sim trabalhar e nos tornarmos melhor, sabe? Uma coisa que eu desgosto muito é quando eu estou num âmbito com outras pessoas ou numa conversa e se alguma pessoa, se sente atacada em algum aspecto da sua vida, ao invés dela, refletir sobre o assunto e falar, será que isso é verdade? Será que a pessoa está trazendo um ponto que realmente eu deveria trabalhar, eu deveria prestar atenção, sabe? Ou ela repudia de um total a ideia, ou a única coisa que ela fala é, bom, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar, sabe? Me ature quem quiser, aceite quem quiser. Só que, tendemos a confundir muito isso com posicionamento, com, sabe, a pessoa sabe quem ela é e ela tá coisa. Não!
A pessoa só não tem capacidade de olhar para si própria e falar, pô, realmente eu sou um bosta nessa questão. Eu sou um merda nesse aspecto da minha vida. E de verdade eu deveria mudar. Eu deveria ser melhor nisso. Sabe, mudar esse aspecto para melhorar o meu convívio com outras pessoas. Para melhorar os meus resultados naquilo que eu me comprometo a fazer. Só que não, a pessoa fala, não, eu sou assim mesmo. Deus me fez assim. Porra, você quer botar Deus no meio do bagulho? Tá ligado? O que você é, o que você se transformou, foi todo um contexto de atitudes e coisas que você absorveu da sua vida, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, das situações que você passou, e foi como você interpretou aquilo e entregou de volta ao mundo, sabe? E na maioria das vezes, todos nós, seres humanos, entregamos de uma forma errônea, na maioria das vezes, sabe? A nossa reação é irreal ao que deveria ser. Pô, nós recebemos uma coisa e nós entregamos de uma forma totalmente diferente. E durante a vida nós devemos ir mudando algumas coisas, porque na maioria das vezes na nossa criação, no nosso treinamento que nós recebemos dos pais, dos avós, das pessoas que convivem com nós desde criança, nós somos treinados a ser algo, a ter um tipo de reação, a ser um tipo de pessoa. Só que quando você se torna um adulto, você tem que olhar para si próprio e falar, bom, tem muitos aspectos de mim mesmo que não são bons, que eu tenho que mudar, que eu tenho que me tornar melhor, ser uma pessoa melhor, mais adequada. Não para parâmetros de outros, mas, bom, com um pouco de senso, bom senso da minha própria vida, tem muitos parâmetros dela que eu deveria ser melhor. Entende? Mas você se priva disso. Não, foi Deus que me fez assim. Não foi, filho. Não foi. A vida, com o decorrer dela, te induziu a ser um pouco mais assim, só que você também, depois de perceber isso, tem total responsabilidade de continuar ou não sendo dessa maneira. E se você opta por continuar, a culpa é totalmente sua. Então se você é uma pessoa ruim, uma pessoa que tem maus hábitos, que não tem resultados na vida, que não consegue ser uma pessoa que as pessoas gostam de estar próximo, sim, foi um tanto de culpa disso é por conta de como você cresceu, como você se transformou. Mas a maior culpa, depois que você percebe isso, é totalmente sua por não optar por mudar, por não optar por ser melhor, por se transformar em outra pessoa, em outro aspecto dessa mesma vertente. E não é, porra, não, eu tenho que mudar a minha personalidade, eu tenho que mudar quem eu sou, o meu interior. Não, mudar comportamentos, mudar atitudes que você... Se você tiver um pouco de bom senso, você consegue entender que, bom, são aspectos ruins da minha vida. Aspectos ruins de mim mesmo. Então eu olho pra mim. Um cara viciado em açúcar. Um cara que ficava o dia inteiro consumindo conteúdo na internet. Um cara que era muito preguiçoso. Quando pediam pra fazer algo, não fazia, não se propunha a nada, sabe? Vergonhoso, não conseguia interagir com as outras pessoas. Sabe? Tímido, entrava numa sala de aula, ficava retraído, não conseguia se comunicar e fazer amigos. Todos aspectos de um total da minha vida que foram me tornando aquela pessoa, mas que não só por isso eu vou aceitar, porque eu sei, eu percebo, eu reflito que são aspectos da minha vida que não são bons, que me prejudicam, que me tornam uma pessoa pior. E aí eu falo, pô, eu procrastinar, eu fazer uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, não me posicionar em alguma coisa. Bom, só a reação que vai acontecer no momento, o resultado disso é o que acontece no momento. Se eu falar pra minha mãe, não vou lavar a louça, só a louça que não vai ser lavada. Pô, se alguém lavar, pronto, tá resolvido. Não tá resolvido, filho. Você tá se treinando a ser uma pessoa ruim, você tá se treinando a criar esse mesmo padrão e repeti-lo por infinitas vezes. Se alguém te pede, Isaac, consegue lavar a louça? Você fala, não vou. Ou fala que vai e não vai. Porra, você fez uma vez, aí outra pessoa foi lá e lavou. Pediram novamente, outro dia. Isaac, lava a louça? Eu vou, mas não foi. Outra pessoa lavou. Você não está apenas recusando uma louça que depois que outra pessoa lava, acabou o problema. Você está criando um comportamento estrutural em si próprio que vai tender a te prejudicar muito na sua vida. E não estou falando disso só por conta da lava-louça, qualquer coisa do tipo. Tem muitos aspectos da vida. Então, por exemplo, eu, um viciado em doce, um viciado em consumo de redes sociais, um viciado em ser tímido, em não interagir com as outras pessoas, esperar que as pessoas venham interagir comigo, um viciado em não conseguir me comunicar, falar. O que eu poderia fazer? Só aceitar e falar, não, foi Deus que me criou assim?
Ou, bom, é o que a vida me deu, sabe? Não, cara. Se eu tenho um plano, se eu tenho alguém que eu quero me tornar, desejos que eu quero me propor a realizar, e eu entendo que características minhas me prejudicam mais do que beneficiam, eu tenho que me posicionar e falar, porra, eu repudio essas características de mim mesmo. E por repudiá-las, eu vou tirar elas da minha estrutura, da minha personalidade, de quem eu sou. E eu vou me tornar alguém melhor, sabe? Eu tenho um ideal de quem eu devo ser e eu vou me tornar aquilo. Porra, eu me sinto uma gratificação extrema quando eu faço isso. Por exemplo, aqui, falando, gravando esse vídeo, me comunicando de uma forma que eu nunca tinha feito na minha vida. Enquanto eu tô falando aqui, sabe, a minha cabeça está explodindo em êxtase. Porque, porra, eu nunca tinha falado dessa forma que eu tô falando aqui. Isso tá muito da hora. Tá muito sensacional. Gravar esse vídeo falando dessa maneira, sabe, se posicionando, se provando, sabe, tendo pujança no que tem que ter. Isso tá sensacional. E são essas características que eu tenho que mudar. Então, pô, eu diminui o doce, eu tô me regulando mais na questão do consumo de redes sociais, em outros diversos aspectos, eu tô interagindo mais, tem vezes que eu interajo com outras pessoas e eu falo, caralho, eu não fazia isso antigamente. Eu tô melhorando muito nesse aspecto. E, porra, dá um prazer tremendo. Então, bora construir, gente, bora nos tornar melhor, vamos pegar aspectos da nossa vida que nos desfavorecem e trabalhar isso para nos favorecer. Entende? E eu não estou falando que você vai porra, se tornar alguém perfeito, nada disso. Todos nós temos nossas imperfeições. E esse posicionamento que eu tenho agora, para muitas pessoas isso vai acabar sendo algo ruim. Elas vão olhar e falar, porra, não, o Isaac se tornou outra pessoa. Ou, cara, o Isaac está muito pra frente, está muito exibido, está se achando, sabe? Está muito todo. Mas, porra, tá me fazendo bem isso aqui. Gravar esse vídeo aqui tá sendo muito benéfico para mim. Tá me dando mais características de alguém confiante, que se posiciona e que tem a tendência de fazer acontecer. E no mundo dos negócios e na vida como um todo, isso tem muito mais a me agregar do que ser um cara tímido, um cara reservado. Só que para muitas pessoas, o Isaac reservado seria muito melhor. Entendeu? Mas não tem a ver com o que seria melhor para eles. Tem a ver com o que é melhor para mim. O que eu preciso me tornar. Quem eu quero me tornar. E o que eu preciso fazer para isso. Porque muitos de nós olhamos e falamos, não, eu quero ser rico, ou eu quero ter tal coisa, eu quero construir tal vida, eu quero ser esse tipo de pessoa. Só que quando você olha para as coisas que você tem que fazer para se tornar aquela pessoa, você fala, putz, é muito difícil, entendeu? Vai requerer muito esforço, muito esforço. Então deixa quieto, deixa de lado, deixa de lado. Pô, irmão, que mediocridade é essa, sabe? Que vergonha pro homem. Não realizar seus sonhos, não se tornar sua melhor versão, não ser um homem de confiança com as pessoas, que as pessoas à sua volta podem confiar, podem acreditar e botar pro plano, porra. Porque você é frouxo, porque você tem medo, porque você tem, não, requer esforço, eu tenho que me esforçar para isso acontecer, aí é difícil, pô. Porra, seja homem, cara. Seja homem. Tá bom? Valeu.